A gente já pode até começar com o jogo mais esperado entre Flamengo e Palmeiras. Aliás, entre Flamengo e São Paulo, né? Porque foi um jogo esperado na Palmeiras primeira rodada. agradece. Exatamente. Eu falei Palmeiras porque eu estava na expectativa, né, de que o Flamengo pudesse ganhar do São Paulo. Inclusive, até apostei alguns resultados em que Olha aí. o São Paulo Inclusive, poderia que São perder. Paulina, torcer pro Flamengo só para prejudicar o Palmeiras. Exatamente. Sempre. Não, mas estava tendo essa discussão de será que a gente vai querer fazer 3 pontos mesmo? A torcida do São Paulo tava Tipo, eu pensando gostei nisso. quando o Vasco perdeu pro Palmeiras. Excelente, tá vendo? Aí, ó. Vai lá, começa Mas- você. A minha derrota é a sua vitória. Eu Então a faço- gente pode até. Você pode até começar respondendo, Cássio. O São Paulo atrapalhou a vida do Flamengo ou foi o Flamengo que foi, O Flamengo digamos, se atrapalhou. incompetente? Não, assim, o Flamengo foi uma incompetência tamanha, acho que já no início do jogo. Eu acho que essa partida como um todo, ela ressalta tudo que foi o Flamengo até então no Campeonato Brasileiro. É um time desatento, por vezes, que na mesma partida consegue ter momentos extraordinários e momentos de, assim, quedas que você não faz, você não entende, porque a qualidade dos jogadores não é direcionada àquelas quedas de rendimento que tem durante uma partida. E aí você tem as desatenções, que são os pontos cruciais dessa partida como um todo, como foi todo o Campeonato Brasileiro. A expulsão do Plata, que é o principal que muda o jogo, ela foi a expulsão do Danilo algumas rodadas atrás. Então, assim, não é uma novidade para o Flamengo um jogador ser expulso de forma completamente idiota, né? Pelo perdão da palavra, mas a verdade da palavra é essa. Então, assim, é mais uma rodada que o Flamengo tinha que se provar. Inclusive, se você olha até para o contexto da escalação, o Carrascal se esforça para estar nessa partida, porque ele vem de uma lesão no jogo anterior, então ele quis estar nessa partida contra o São Paulo, porque via a possibilidade de ir com força total, o Felipe Luiz. E aí você tem, durante o jogo, a lesão do Léo Pereira no ombro, o que Mais uma preocupante, né? o que dificulta também a partida dele, mas ele mantém firme na partida, porque não tinha zagueiro ali. E aí, depois de 3 minutos após o Samuel Lino, que é um jogador que está sendo criticado, e faz o gol, que pode ser o gol que faz o cara pegar ritmo na temporada, 3 minutos depois, é tudo colocado por água abaixo por conta do Plata. Então, assim, é um retrato de exatamente o que o Flamengo foi. Isso para não falar de arbitragem, porque eu não acho que a arbitragem atrapalhou necessariamente, que a expulsão foi correta. Só que diversas vezes o jogo ficou picotado em alguns momentos. Ele não era bem específico nas sinalizações Ele também não dele, era muito específico. Mas, assim, para Mas não comprometer a influenciou no ponto, resultado. Mas não. não influenciou no resultado. Por isso que eu digo, os fatores externos que separam o Flamengo do Palmeiras nesse momento. Porque o Flamengo, ele luta contra o Palmeiras e contra si mesmo em diversos momentos. Você tem essa percepção que fala, cara, o Flamengo perde jogos por ele. E não é desmerecendo o São Paulo, não. Você, como torcedor do São Paulo, percebeu no jogo de ontem, mesmo com a menos, o Flamengo diversas vezes na frente, tentando buscar o gol. E aí você pensa, se tivesse com aquele jogador a mais, aí você volta no jogo contra o Bahia, se tivesse com o Danilo ali, será que não seria diferente? Se a postura, fica nesse si. E isso separa o Flamengo do Palmeiras. O Palmeiras, no jogo contra o Juventude, não teve si. Chegou, ganhou e tchau, acabou-se. É assim que funciona com o Palmeiras. Com o Flamengo é sempre um Deus nos acuda. Parece que o Flamengo fica sempre naquela de e hoje eu vou ver se vai dar certo. Quando um campeonato de 38 rodadas, você tem que dar certo na maioria das vezes. E você acha, Monturinho, que se o Crespo tivesse sido, por exemplo, um pouquinho mais ousado, teria ganhado esse jogo ontem? Não, eu acho que se tivesse 11 contra 11, o São Paulo teria perdido o jogo. O Flamengo caminhava para construir uma vitória. Engraçado, estava comentando agora há pouco de um corte, de um vídeo que, obrigado por vocês, alcançou 500 mil já de visualizações, que eu falo justamente sobre isso. E, inclusive, até eu fui um pouco mal interpretado nesse vídeo. Acho que o hate é que fez viralizar. Quase sempre assim, né? Quando eu coloco justamente que eu acho o time do Flamengo mais talentoso que o time do Palmeiras, mas o time do Palmeiras é muito mais focado que o time do Flamengo. O time do Flamengo, ele se distrai, ele se dispersa, ele encontra formas de complicar partidas que você não vê acontecendo tanto quanto o Palmeiras. Acontece também contra o Palmeiras, acontece. Mas eu não vejo acontecendo com tanta frequência como acontece contra o Flamengo. Ontem foi um jogo que o Flamengo encontrou uma maneira de não vencer. Tomou um gol estúpido, bobo no começo da partida, reagiu rápido, passou a ameaçar bastante o São Paulo, fez o segundo gol com Samuel Lino e partiria para construir uma vitória, talvez até mais elástica, mas ele novamente encontrou uma forma de não ganhar o jogo, que foi a expulsão do Plata. Plata tem sido esse vilão flamenguista. Das outras vezes você pode até contestar decisões do juiz, mas dessa vez acho que foi justo. Nem como. Então o Plata está na hora de ser realmente chamado a atenção, porque ele está complicando o Flamengo em jogos, fez isso na Libertadores também, naquela expulsão contestável, mas que ele deu mole. Então o Flamengo tem que parar de complicar os jogos
para ele mesmo. O Flamengo já tem o Palmeiras como rival. Como o Cássio falou, ele não precisa criar um outro rival além do Palmeiras, que é rival complicado de bater. Eu acho que o Flamengo ele tem que entender que o foco ele tem que ser do primeiro ao último minuto da partida. Não dá para ficar distraindo dessa forma. E é uma postura que você olha para esses 11 iniciais, ou até para o elenco como um todo, que é uma postura que não condiz. Se a gente fala muito do Palmeiras, o Palmeiras ele tem um mental forte e tudo. Certo, você tem um trabalho ali de 5 anos já do Abel no comando. E isso aí, o jogador que chega, ele já sabe o que está acontecendo, então ele já sabe até os limites que ele vai, Focado. Ele respeita e o foco é aquele. Tem uma cambada, não. A maioria dos jogadores do Flamengo que estão nesse time titular não ganhou ainda nenhum dos 2 títulos principais dessa temporada, que é a Libertadores e Brasileirão. Você tem o Arrascaeta, que é remanescente, Isso o tem Bruno um lado Henrique, bom e um lado ruim. tem um lado bom e um lado ruim. Só que há muitas vezes, inclusive foi o corte que você fala também, muitas vezes o Flamengo entra de salto alto. Um time que ainda não ganhou nada Achando nessa que geração. vai ganhar naturalmente. Eu Naturalmente. sou o melhor, naturalmente Mas eu vou isso ganhar. não existe. Assim, E no aí futebol também brasileiro não acaba tem espaço. Até sobrecarregando o próprio Arrascaeta, que vai levando o time nas costas, digamos Ontem, assim. por exemplo, ontem é um jogo que a gente pode ver o diagnóstico desse jogo na final da Libertadores, porque ontem foi um jogo que os jogadores tiveram que correr mais uma vez por outro jogador seguidamente. Porque vem contra o Racing disso, beleza que jogou contra o Sport, mas outro jogo de novo correndo por outro jogador, isso cansa qualquer time. Enquanto isso, o Palmeiras está lá, fazendo ponto, rotando o time, vencendo os resultados que precisa, sem se complicar. E é isso que vai separar o campeão brasileiro. Nesse momento, aquele jogo contra o Palmeiras já não está valendo mais de nada. Já foi, acabou. Já foi não mesmo. importa mais a vitória. Já foi mesmo. Já era, não O importa. próximo vale título e é um jogo É. só. Queria falar do Samuel Lino, que eu acho que ele foi muito malhado recentemente. O Samuel Lino fez gol ontem. E aí agora existe uma tendência de ir para o outro lado agora, voltar a ser craque de novo, gente. Ele mesmo falou disso na coletiva. Gente, o Samuel Lino não é mau jogador. Ele é um bom jogador. O grande problema do Samuel Lino é que ele não vale 200 milhões. O grande problema do Samuel Lino é que esse estigma, esse rótulo do jogador de quase 200 milhões vai perseguir ele para sempre. Ele é um bom jogador, ele tem muito a oferecer para o Flamengo, só que toda vez que o torcedor olhar para o Samuel Lino, ele vai olhar com aquela cara de eu gastei quase 200 milhões nesse cara. Esse Isso, cara mas tem que jogar mais do que o Messi. Mas isso não é culpa Na dele também. Beleza, Isso mas é- na cabeça é o do mercado. torcedor, esse estigma vai ficar. Então, a gente precisa entender o que é o Samuel Lino. Samuel Lino é uma boa contratação, um bom jogador que tem muito a oferecer para o Flamengo, mas eu, sinceramente, acho que ele nunca vai corresponder a essa expectativa do cara que foi a maior contratação da história do Flamengo. Agora, vai pegar isso e enfiar na cabeça do torcedor. É duro. É duro, mas o torcedor, uma hora ou outra, vai ter que assimilar que o Flamengo hoje compete com esse tipo de jogador no mercado. Então, assim, qualquer outro jogador da idade do Lino seria o mesmo preço e não necessariamente chegaria para resolver problemas do Flamengo. Porque, por exemplo, se o Pedro volta hoje da Europa, com a idade do Lino, ele seria mais caro que o Lino. Porque ele é melhor que o Lino. Nessa faixa etária, então, Essa faixa jogador que era titular até pouco tempo no Atlético de Madrid, ou seja, um Sim. jogador que ainda tinha mercado na Europa. Então, o Flamengo contratou um jogador disputando com o mercado europeu. Exatamente. Óbvio. Só que essa conta não fecha na cabeça do torcedor. O torcedor, pessoas comuns, pessoas de classes C, D e E, de classes humildes da população, são Olham pro pessoas, valor Cássio, e que se estão assustam. acostumadas a ir no supermercado, olhar o preço do tomate, olhar o preço da cenoura. E o exercício que essas pessoas fazem no dia a dia é o do custo-benefício. Será que eu compro esse iogurte aqui que está um pouquinho mais caro? Mas esse iogurte é tão gostoso. Eu vou fazer um sacrifício só porque ele é mais gostoso que os outros. Quem faz essa conta no dia a dia, olha para um jogador de quase 200 milhões e pensa, poxa, será que esse iogurte valia mesmo esse tudo? É aquela sensação Ou eu comprava um de... iogurte mais barato, que seria praticamente a mesma satisfação. Aquela É esse sensação de você sentimento. comprar uma comida e você achar Não que aquela gostar. comida não foi o suficiente. Ou não é nem não gostar. Ela não é tão espetacular Quanto assim. você De acordo pra com o valer preço. isso tudo. Eu brinco com meus meninos, não vou falar nome de marca para não fazer propaganda, mas eles querem um sanduíche, um fast food daquela determinada marca, porque é a grife. Aquela vermelha. Aquela vermelha, das orelhinhas lá. Eles querem ela pela grife. Eu digo, vamos comer um podrão ali na esquina que é bem mais gostoso. Mas não, eles querem a grife. Aquele montadinho. Então, assim, o torcedor hoje, ele vê o Samuel Lino mais pela grife do que pelo sabor do sanduíche. E isso vai sempre fazer o torcedor ter uma pulguinha atrás da orelha com ele. E aí causa, ao mesmo tempo que tem essa questão com o Samuel Lino, que não dá motivo suficiente, a gente tem uma proteção, eu acho que de alguns jogadores do elenco que eu não vejo essa necessidade. Por parte até mesmo do Felipe Luiz, o caso do Plata. Eu acho que o Plata já vem a jogos não só jogando mal, como também prejudicando a equipe em momentos de criação ofensiva, e ontem foi expulso. Beleza que a primeira expulsão contra o Estudiantes... Até acho que ele não tá jogando mal, viu? Eu acho que
pelo que ele pode proporcionar na ponta, inclusive é um problema... Mas o que ele pode proporcionar não é muito mais do que aquilo, não. Não, viu, mas Cássio? assim, Mas eu acho que ele tá joga sendo mais que o escalado Bruno errado. Henrique atualmente. Tá jogando mais Joga mais que o Bruno Bruno Henrique, mas também não é muito difícil. E Sejamos aí que francos. tá, porque eu queria justamente saber de vocês o seguinte, porque o Felipe Luiz pode ter muita dor, está tendo muita dor de cabeça quanto ao ataque, porque com o Pedro ainda sem previsão. O Pedro tá tomando leitinho. vai Aí, voltar. Mas eu acho que ele tem que botar aí o Juninho Plata agora pra com jogar. essas expulsões, Não! Aliás, esse sim, mau, sim, comportamento bota do o Juninho, Plata, vai Não, bombar. a o Bruno diferença do Henrique Juninho botando pro banca Verratti porque é não que o quer Juninho jogar joga de no 9. Flamengo. E o Não. Samuel Lino não tá A rendendo diferença é que o tanto. Verratti é o artilheiro da temporada. Pois é. Jogando mal, em má fase, o Verratti é o artilheiro da temporada. O que, Juninho, que o Felipe Luiz pode fazer, minha gente? reticência. Cara, eu acho assim, que ele tem que contar com o Juninho nesse momento, porque É o jeito. é o jeito. É principalmente parte do é o jeito, porque ontem ele preferiu botar mais uma vez o Wallace que errou, entrou errando tudo. Aquele menino é só Tudo marra. que tentou foi puxar a bola, fazer vários giros assim Só que não marra. fazia sentido. E aí ele vai ter que reajustar a equipe do Flamengo nesse momento dessa reta final, porque ele não conta com o Pedro, que o Pedro tá lá tomando leite todo dia, de manhã cedo, tomando aquele leitinho, calcificando. E aí agora você tem o Plata que ou é expulso num jogo ou é expulso no outro, ele tem que se decidir qual jogo ele quer ser Jogos expulso. alternados. E aí o Bruno Henrique não rende, aí você vai precisar usar o Juninho. É É o aquela jeito. sigma. Ontem, por exemplo, quando o Léo Pereira se machucou, eu pensei assim, cara, impressionante. O Pablo, jogador do Flamengo, tá treinando há 10 meses É um aí absurdo, separado. né? Sem jogador ganhar, semi-aposentado. não joga. E é aquela que, eu não sei quem falou, mas foi um poeta do futebol brasileiro. O ruim de ter jogador encostado no elenco, que é ruim, é que uma hora você vai precisar usar. E agora, tá acontecendo com o Juninho. E o Pablo O nem é ruim tão de ter né? jogador ruim no elenco, que você vai precisar usar. E o Juninho vai precisar ser Mas tinha usado. os zagueiros da base também, aí, que o Flamengo estava experimentando em alguns jogos. Eu acho que não Mas eu acho que comprometem também. essa questão do zagueiro não vai dar muito dor de Para cabeça, essa não. reta final, acho que não seria assim. A dor de cabeça Colocar vai essa ter, não. O Flamengo tem responsabilidade. 3 zagueiros no nível muito bom. que Tem, é o ainda Léo, pode, o ainda Ortiz, pode o Léo colocar Pereira e o Danilo. o Alexandre para jogar de zagueiro Também esquerdo, que ele já pode fazer a atuou, e função. o Vina consegue jogar de lateral esquerdo, não é problema, não.